quando eu tinha, acho que 14 anos, eu tava no... Foi, 14, sei lá. Enfim, tava começando o espiritismo, eu tava na fundação, que foi o centro espírita, o primeiro centro espírita que eu frequentei, né? Eu fiz uma parte da minha mocidade lá. E a mediunidade acompanha a gente desde muito cedo, né? E aí, a gente... Eu tava na porta, né? Recebendo as pessoas e tudo mais. E quando a gente... Até mesmo quando a gente já tem uma experiência, a gente acaba, às vezes, captando coisa que não era pra gente captar. Enfim, teve uma situação, um dia, em que pediram para eu ficar lá na porta para chamar as pessoas para o passe, mas eu não consegui. Eu fiquei travado. E aí eu percebi que eu precisava muito tomar um passe. Eu sempre era um dos últimos a tomar o passe mesmo, para todo mundo que estava com pressa. Até mesmo que depois eu pegava carona com os trabalhadores, né? Eu não aplicava o passe na época, enfim. E aí eu fiquei travado, não conseguia ir para a porta. Eu já sabia, já tinha toda a percepção, já sabia do que estava acontecendo. E aí fui para aplicar o passe, para receber o passe, e parece que não adiantou nada, assim, parece que piorou, porque eu me concentrei e piorou. E aí eu saí carregado da sala de passe, né, por 2 médios, me deixaram no banco, pedi, aí eu falei, não, deixa o pessoal, né, já tinha se organizado, não, deixa todo mundo, e depois me chama sozinho, na sala de passe. E aí eu não conseguia andar direito, e não conseguia falar. E depois me levaram para sala de passe. Aí, na época, o Silvani, né, que era um senhor que ajudava muito, ele dava sistematizado. Ele, a tia Julinha, que é um amor de pessoa. Eles me deram passe, seu Dalton, enfim. Falaram assim, não fecha o olho, né? Fica de olho aberto. Se você se concentrar, vai ser pior. Toda vez que você fecha o olho, você estava sentindo zonzo. Podia até dar passividade ali. Enfim. E aí, consegui, né? Conseguiram me desvencilhar do espírito que estava presente. E ok. Eu tô contando isso tudo porque eu brinquei depois no final, que eu falei assim, o espírito foi tão sacana que eu não conseguia nem falar. Eu falei, ele tirou o que eu mais gosto de fazer. Que sacana, né? Enfim, depois disso, dessa introdução, quem acordou hoje, motivado ou motivada, sabendo, né, que é semana de folia, que é semana de alegria, da gente esquecer um pouco os problemas, e gostaria de fazer a nossa prece inicial. Sem briga, gente. Eu faço. Ah, então é contigo, Cléber. Então vamos. Vamos levar nossos pensamentos, Deus. Senhor Jesus, mestre amigo, agradecidos estamos, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade que nos é dada desses estudos de segunda-feira. Senhor, esteja conosco, nos abençoando, nos orientando, nos ajudando a captar o máximo desses ensinamentos de hoje, Senhor. Te pedimos, Senhor, licença para dar por iniciado os nossos estudos dessa noite de hoje, dizendo graças a Deus. Muito obrigada. Que assim seja. Obrigado, Cléia. Então, gente, hoje de fato a gente entra nesse tópico da obsessão. Obsessão é um fenômeno que acontece desde que a humanidade é a humanidade. Hoje a gente vai trabalhar os graus da obsessão e os tipos de obsessão. Então é importante a gente relembrar algumas coisas. Primeiro que a gente tem que relembrar, somos espíritos. Se somos espíritos, temos a capacidade de, ao pensar, criar imagens fluídicas, manipular os fluidos ao nosso redor. Invariavelmente, eu posso beneficiar alguém ou prejudicar alguém com os meus pensamentos. Seja uma pessoa encarnada, seja uma pessoa desencarnada. Por haver relação entre os pares, é que há obsessão.
Obsessão, do próprio português, do próprio dicionário, é toda ação persistente. Então, a gente vai frisar bastante isso, porque é o seguinte, eu estava em um lugar, senti uma influência ruim, isso é obsessão? Não necessariamente. Obsessão é uma influência persistente. Você sentir uma influência ruim não significa que seja obsessão. Às vezes foi um espírito que estava ali presente, às vezes foi, sei lá, a energia de alguma pessoa encarnada mesmo, do local, né? Os locais em que foram testemunhas de eventos históricos, né? Se você for para um engenho, se você for para locais em que teve crimes, é bem provável que hajam energias daqueles acontecimentos negativos, assim também como dos positivos. Então, você pode não só sentir o pensamento, a influência de um ser encarnado ou desencarnado, como também perceber os resíduos energéticos de um local. A gente tem um tipo de mediunidade, eu não lembro se a gente comentou aqui, que são os médiums psicômetrais. O que é a mediunidade da psicometria? Eu tenho essa minha garrafinha. Cada pessoa tem uma energia própria. Energia própria. Essa energia é mais ou menos o somatório dos nossos pensamentos, dos nossos atos, dos nossos hábitos. São aquelas pessoas que a gente acaba falando, né? Nossa, o fulano tem uma energia boa, tem um abraço bom, tem uma presença boa. Assim como o inverso, né? Fulano tem uma presença ruim, ele chega, ela chega, parece que o tempo nubla, né? Enfim. Mas vamos lá. Por exemplo, essa garrafinha que eu levo de cima a baixo, o tempo todo comigo. Se chega um médium psicômetra, não sabe que essa garrafinha é minha, ele toca nessa garrafinha e se concentra, ele consegue perceber, olha, essa garrafa aqui é de uma pessoa assim, assim, assado, vai começar a descrever. E aí, claro, começa uma faculdade que pode variar ao infinito. Eu falo, olha, essa pessoa tem uma energia pesada, tem uma energia mais leve, tem uma energia assim, tem energia assado. Por quê? Porque a energia é impressão digital nossa. Isso é interessante. Quando você fala assim, nossa, a pessoa, fulano parece que é tão bom, mas eu sinto uma energia tão ruim vindo dele ou dela, é porque essa pessoa não é tão boa assim quanto a gente pensa. Ela pode demonstrar, mas a energia dela, que é o somatório dos pensamentos, dos atos e dos hábitos, prova que não é assim. Agora, é que temos que tomar muito cuidado também, né? Não é porque a gente sentiu energia ruim de uma pessoa que necessariamente aquela pessoa é ruim. Às vezes ela pode estar com um espírito obsessor perto, pode estar com uma influência espiritual negativa. Como também, às vezes, nem é questão espiritual. Às vezes é questão do cheiro. Tem um cheiro muito específico da pessoa que é sensível ao nosso olfato. E a gente cria uma certa resistência para algum trauma de outra encarnação ou dessa mesmo na infância. Você vê como é que o assunto é complexo, né? Bom, então, depois disso, vale de novo a gente ressaltar. Obsessão, influência persistente de um espírito, encarnado ou desencarnado. A gente vê muito essa questão hollywoodiana, né? Tem muitos filmes de terror que vão mostrar isso, né? O Exorcista, que eu acho que é o mais famoso de todos, que mostra a ideia da obsessão. A gente vai ver que a obsessão não é só aquilo tudo, né? Existem nuances, existem 3 graus, e a gente vai entender o porquê de grau. Isso é muito bacana. Tudo bem? Alguma pergunta antes da gente começar? Já começando, né, na verdade? Não? Tudo certo? Vocês já estão vendo meus slides? Sim. Então tá bom. Então vamos nós. Então, obsessão, enfermidade psíquica. Por que enfermidade? Enfermidade é doença. Doença da alma. Como assim, ué? Mas obsessão não é uma influência persistente de um espírito? Sim. Mas Kardec dá uma analogia muito legal. Pensa assim, quando você tá com um machucado, não vem mosca, não vem coisa em cima? A mosca não vem simplesmente. Ela vem porque aquele machucado está ali. Está chamando ela. Então, a obsessão é um reflexo, é uma consequência de uma enfermidade psíquica. Por isso que a gente já fala que ela é de fato. Então, caracteriza-se pela subordinação de uma mente
que assimila sugestões, ela está assimilando. Então, assimilar não é só aceitar. Assimilar é você ouvir, é você concordar, é você dar guarida àquilo dali. É você processar e para você ter sentido aquela ideia que o espírito está te subordinando. Pode chegar a tal ponto que tira a razão, tira a vontade da pessoa, que é o que a gente vai chamar de fascinação. Kardec dedica um capítulo inteiro no Livro dos Médiuns sobre isso. Que, se eu não me engano, é o capítulo 23 do Livro dos Médiuns, se eu não me engano. Ok? Espírito bom faz obsessão? De jeito nenhum. É o que caracteriza os bons espíritos. Os nossos mentores não ficam tentando jogar a gente para o bom caminho. Ele dá a sugestão, a gente não acata, não, tudo bem, você tem o livre-arbítrio. Espírito mau, não. O espírito mau, ele é persistente, ele quer que você caia. Ele quer que você caia. O espírito bom não vai te impor nenhum constrangimento. Não vai. Essa é a diferença do mal para um bom. Bom, as causas variam de acordo com o caráter. Pode ser uma vingança. Por exemplo, em uma determinada encarnação, a Vânia foi extremamente maltratada por mim. E aí, ela não conseguiu, aos poucos, ainda lidar com isso tudo. Eu reencarnei pela misericórdia divina, cheio de dívidas, e a Vânia, tentando assimilar isso tudo, acaba me procurando no plano material para me obsidiar. Não é porque ela faz isso necessariamente por maldade. Às vezes ela procura a pessoa, às vezes por vingança de fato, mas às vezes porque ela quer cobrar aquilo dali. Poxa, pode ser uma mágoa, pode ter sido assassinato, pode ter sido uma agressão, seja ela verbal, o que for. Tem outras vezes que é só o desejo de fazer o mal. Porque às vezes o espírito sofre, e a gente conhece muitas pessoas que são assim, e que pena, né? Muitas pessoas que sofrem e não se contentam só em sofrer. Ela quer que as outras pessoas ao redor dela também sofram. E assim ela obsedia. Assim o espírito obsedia. Encontra prazer nisso, em atormentar, em humilhar, em ver a pessoa se irritando, ver a pessoa caindo. E aí, muitas vezes, o que cansa o obsessor é a paciência, é a tolerância. Porque ele vai desistindo. Fala, não, essa pessoa não tá me dando ideia, então eu vou para outra. Boa parte desses espíritos agem por ódio, por inveja do bem. E eu acho que esse é um marco evolutivo, né? A gente sabe que a gente conseguiu evoluir quando a gente consegue ver o sucesso de outra pessoa, desde que esse sucesso não tenha vindo, né, dela pisar em alguém, dela maltratar alguém. Sucesso do esforço próprio, da ajuda, da bondade. Um caminho que foi trilhado pelo bem. Então, o marco evolutivo é você vê esse sucesso bom da pessoa e você admira, você se inspira, você se alegra com esse sucesso. Agora, se você ainda não consegue fazê-lo, se aquele sentimento ainda é de inveja, ainda é de ódio, ainda é de torpor, é preciso que a gente reflita sobre quem somos. Porque, querendo ou não, esse ódio que a gente acumula pela outra pessoa faz mal, muito mais mal a nós próprios. A nós próprios. Bom, então, as causas de obsessão podem ser desde vingança, desde o desejo de fazer o mal. Às vezes, a vingança pode ser dessa vida, pode ser de outra. O desejo de fazer o mal. Às vezes, pode ser uma situação muito, muito simples, por exemplo, né? Eu fui a um local, nesse local tinha um espírito, esse espírito percebeu que eu conseguia me comunicar com ele, que eu conseguia vê-lo, conseguia ouvi-lo, o espírito vai atrás de mim. E fica ali, como eu acato ideia, como eu dou ideia, como às vezes eu sou incipiente, como às vezes eu sou inexperiente, o espírito acaba me obsidiando. Não às vezes por mal,
fica ali numa influência persistente e continua. Um exemplo é aquele filme Sexto Sentido, né? É um bom exemplo. Para quem não viu ainda o filme, não vou dar spoiler, apesar do filme ser bem antigo. Sexto Sentido. YouTube? Eu não sei se eu acho que tem na Netflix. Acho que tem na Netflix. Eu acho. Posso estar falando bobeira. Mas acho que é fácil achar. Um filme antigo, bem conhecido, Sexto Sentido. É um exemplo dessa obsessão que não é por mal. Que não é por mal. Já que a gente está colocando a obsessão como influência persistente que um dado espírito promove a outro. Vejam bem a palavra que eu estou usando. Um dado espírito. Por que estou falando assim? Veremos nos próximos blocos. Bom, então tá. Então as causas da obsessão pode ser vingança, pode ser uma situação mais comum, pode ser o simples desejo de fazer o mal. Então a gente viu que não é só essa ideia de maldade. Quando a gente fala de espírito inferior, a gente está falando da gente. Nós não somos totalmente maus. Nós temos atos equivocados, atos maléficos. Mas não somos pessoas que temos vontade de matar uma às outras logo no café da manhã. Não existe isso pra gente. A gente já superou essa fase. Mas ainda somos inferiores. Se alguém aqui não é, peço desculpas. Eu falo por mim. Então, quando a gente fala que os espíritos inferiores fazem obsessão, é que não é necessariamente... Obsessão não é só uma coisa má, né? Com a intenção má. Às vezes é com uma intenção boa até, né? O espírito quer se comunicar, quer entender o que está acontecendo, mas ele é inexperiente, ele não sabe às vezes que nem está morto. E o médium é inexperiente, não é educado mediunicamente. O que acontece? Ele sofre uma obsessão. Os médiums em iniciação são os mais propensos a serem obsidiados. Por quê? Porque são inexperientes. Mas não significa que médiums experientes também não sejam. E, às vezes, os médios experientes caem numa fascinação tremenda. Por isso que é sempre imperioso, é sempre necessário aquele aviso de Jesus. Orai e vigiai. Tudo bem, gente, até aqui? Alguma pergunta, alguma dúvida? Vocês estão quietinhos? Bem. Tudo bem. Posso seguir, então? Pode. Tá bom. Então, vamos falar sobre os graus de obsessão. Lembrando que esses graus vão variar, mas a gente classifica eles de uma maneira geral, até para a gente entender, para ficar mais didático. Grau é uma coisa muito interessante. Por que a gente chama de graus de obsessão? Pensa em queimadura. Você tem uma queimadura do primeiro grau, uma queimadura do segundo grau, uma queimadura de terceiro grau, certo? Uma queimadura de primeiro grau, que é aquela mais leve, se você não trata, ela pode virar de segundo e de segundo virar para o terceiro, né? Como você pode ter diretamente uma queimadura de terceiro grau ou diretamente uma queimadura de segundo grau que pode evoluir para terceiro, não é assim? Então, a gente vai entender que existem 3 graus de obsessão. Você pode começar no primeiro grau e isso evoluir para o terceiro, como você pode direto começar no terceiro. Mas vamos lá. Esses graus apresentam características muito diversas. Pode ser uma simples influência moral, que é persistente, sem sinais exteriores perceptíveis, até uma perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. E aí, um exemplo disso são que a Igreja Católica, os nossos amigos protestantes, chamam muito de possessão, que é um termo equivocado. Quando a gente estiver falando com outras pessoas de outra religião, a gente até aceita esse termo. Mas dentro da doutrina espírita, o termo correto é subjugação. Por quê? Porque o espírito não ocupa o lugar do outro. O obsessor não ocupa o lugar do obsidiado. Ele subjuga os órgãos, a mediunidade, à sua vontade. Então, o espírito obsessor faz com que o obsidiado seja sua marionete. Por isso que acontece aquilo tudo, aquela confusão toda que a gente vê nos filmes, por exemplo. Aquele contorcionismo, aquilo dali pode acontecer. As manchas no corpo. Um exemplo disso eu não sei se alguns de vocês, se vocês em si, se vocês conhecem alguém que tem crise de ansiedade. A pessoa que tem crise de ansiedade, ela surge com manchas roxas no corpo.
Aí você fala, poxa, mas a pessoa não foi conscientemente que ela fez aquilo dali. Não, aquilo é um resultado de uma desarmonia psíquica, né? Então, esse é só um exemplo. Se a ansiedade é capaz de produzir essas manchas roxas, você acha que um espírito que subjuga o outro não conseguiria fazer isso? Então, a gente considera 3 graus de obsessão: a simples, a fascinação e a subjugação. A obsessão simples é a presença constante e inoportuna de um espírito que insiste em influenciar negativamente pelo pensamento do indivíduo. Então, obsessão simples são sugestões, sempre sugestões negativas. É uma influência espiritual persistente. Então, assim, muitas vezes é episódica, mas é inoportuna, é desagradável. Não é, às vezes, o tempo todo, o dia inteiro, sabe? Mas toda vez que o médium, que a pessoa dá brecha, o espírito está ali. Aí ele bota um pensamento ruim. Sabe aquelas ideias de que assim, não, mas você... Poxa, você realmente... Vou dar um exemplo para um espírito, por exemplo, um médium espírita. Ele está indo, ele está aprendendo, ele está conseguindo se dedicar. Aí uma pessoa que você fez mal em outra vida, ou que só quer te ver cair mesmo, uma pessoa que só quer desejar o mal, fala assim, cara, você tem certeza que você vai hoje pro centro? Você não merece estar lá, não. Você é assim, você é assado, você faz isso, você faz aquilo. Você, você vai estudar? Tem certeza? Você é hipócrita. Você é isso, você é aquilo. Olha, o espírito pode até estar certo das coisas todas que ele fala pra gente. E é por isso que a gente precisa persistir. Falar assim, olha, eu até concordo com você que eu tenho sido hipócrita e minhas atitudes eu preciso corrigir. Mas se eu sair agora, eu não sei quando que eu vou conseguir melhorar. Eu não sei quanto tempo eu vou ter de novo para corrigir. Sabe por quê? Porque a espiritualidade, gente, ela não escolhe os melhores. Não. Ela escolhe quem está disponível, quem se entrega de coração. E dentro da tarefa, a pessoa se aperfeiçoa. Não é... A proposta não é você melhorar para cumprir a tarefa. É cumprir na tarefa que você melhora, porque você vai compreendendo a situação. Então, obsessão simples são essas sugestões que os espíritos vão dando e a gente vai pensando se a gente acolhe ou não. E muitas vezes são espíritos mentirosos. O médium sabe que está lidando, sabe pela presença do espírito que não é agradável. Ele não se disfarça nem dissimula de forma alguma suas más intenções. Ele quer contrariar, ele quer causar confusão. É porque o caos para esses espíritos é ordem, gente. Enquanto existir caos na cabeça do médium, isso é ordem para o espírito. Porque sabe que no caos a gente toma atitudes desesperadas. Quando a gente está com a nossa cabeça caótica, com os nossos pensamentos caóticos, a gente toma atitudes completamente desesperadas. Que depois, em momentos de lucidez, a gente fala, nossa, por que eu fiz isso? Por que eu falei aquilo? Por que eu agi assim? A gente consegue reconhecer. Só que aí é um trabalho constante da gente, falar assim, olha, não, eu não vou usar ele. Eu não vou concordar com o que esse cara fala. Eu preciso persistir. É a necessidade da prece, do estudo e sempre do autoconhecimento. Autoconhecimento vale para a vida e para todo mundo. Para todo mundo. A obsessão simples, como o nome diz, ela é simples. Simples no sentido de que ela é desagradável. Tem esse inconveniente, mas está no campo das ideias, do pensamento, no máximo no campo fluídico, no sentido de você sentir essa presença do espírito, essa energia ruim. Mas um passe, uma prece já ajuda. A obsessão simples é sempre a mais fácil de você conseguir se livrar. E aí é uma coisa muito importante. A gente ter amigos. Amigos de verdade. Não são amigos que concordem com tudo que a gente fala. A gente tem que ter amigos que discordem, que puxem nossas orelhas, que falam assim, não, cara, você está errado. E que a gente tenha humildade de ouvi-los, de confiar, de ter amigos suficientes para saber confiar isso. De falar, cara, você está certo. Eu estou errado, estou tendo atitudes equivocadas. Familiares, amigos, pessoas a quem amamos, que a gente vai confiar
de que quando nós estivermos cometendo atitudes equivocadas, estivermos fascinados por alguma coisa, esses familiares, esses amigos vão nos ajudar, vão nos botar contra a parede e falar, olha, você está errado, você está fascinado, você está fanático, fanática. Mas voltando para a obsessão simples, ela é a mais fácil, porque ela é apenas desagradável e tem o inconveniente de dificultar as comunicações. Claro, porque quando o espírito obsessor ele se aproxima, o superior se afasta. Não é porque ele te deixa a sós, é porque você não dá espaço para o superior se comunicar. Quando o superior se comunica, quando o seu anjo guardião, o seu mentor vem te dar uma inspiração, ele lembra você, olha, você tem certeza? Olha que tipo de vibração que está vindo, que tipo de pensamento, isso é seu? Vale a pena você cultivar? Pode até ser seu, mas vale a pena você cultivar? Existem muitos lugares escuros dentro de nós e que a gente vai ser convidado a conhecer durante a vida. Eles não são um problema. O problema é a gente achar que só existem eles. O problema é achar que eles têm que existir para sempre. O problema é achar que a gente tem que se perder neles. Não. É preciso conhecê-los sem se identificar. As coisas ruins também fazem parte da gente, mas não significa que tem que ter controle sobre a gente. E essa é a diferença substancial. Isso é o essencial. No segundo grau de obsessão é o da fascinação. A fascinação, como o nome diz, a pessoa está fascinada, está fanática. O comportamento da pessoa é sem consciência do ridículo. Então ela fala, ela faz e acha que tudo que ela fala ou faz está certo. É claro que ela é muito mais grave que a obsessão simples. Enquanto a obsessão simples são sugestões, a fascinação faz com que a pessoa tome atitudes tanto que ela começa a se isolar. A gente vê que a pessoa está cada vez mais obsidiada quando ela começa a se isolar. Ela não aceita ser criticada, ela não aceita ser posta em dúvida. E é por isso que a gente precisa sempre trabalhar a humildade. Humildade não é subserviência, é reconhecimento de quem nós somos. Eu posso estudar 40 anos um assunto e ainda assim não saber nada sobre ele. Eu vou ouvir uma pessoa que está começando agora e eu posso ser capaz de estar equivocada. Essa pessoa pode me trazer uma lucidez que eu não tinha. E em questões de prática mediúnica, já que a gente está trazendo obsessão para essa ideia da prática mediúnica, a gente vê muito médium fascinado pelo seguinte: é sempre o mesmo espírito que se comunica, o tipo de mensagem é sempre a mesma, não tem variação de tema, de mensagem, é sempre o mesmo espírito. Nada faz sem consultar o espírito. Peraí. Não é assim. As coisas estão equivocadas. Pauta a sua vida naquilo que só o espírito diz. E ela tem consequências muito graves. Eu diria, gente, baseado nesses estudos, que a fascinação ainda é pior do que a subjugação. Porque a pessoa está consciente na fascinação. E ela faz, ela escolhe fazer. Está fascinada, está manipulada. É uma ilusão. E é produzido por essa ação direta do espírito. Não é só uma sugestão que a pessoa acata. É uma ilusão. A pessoa fica iludida naquele mundo. Paralisa, parece, totalmente a capacidade dela de julgamento. A pessoa não acredita estar sendo enganada, acredita que só ela é certa. Se alguém fala alguma coisa com ela, pronto, o orgulho já se enche. Se alguém critica, acabou. Provoca vários e vários absurdos. O absurdo salta aos olhos de todos, só aquela pessoa não vê. Nós somos... É fundamental nossos espaços de privacidade e solitude, mas nós somos seres sociais. E se nós sempre tivemos um contato legal com as pessoas, de repente está sendo difícil conviver com as pessoas porque a gente não está aguentando crítica, é preciso que a gente comece a refletir que tipo de ser nós temos sido. Isso é muito importante. E a gente acha que os espíritos inferiores eles não estudam. Eles são inferiores em moralidade, em inteligência, são muito espertos, astuciosos, hipócritas.
usam máscaras, usam falsas aparências de virtude. É o famoso lobo em pele de cordeiro, né? Que o Cristo sempre dizia. Por isso que o fascinador, aquele espírito, e aí seja ele encarnado ou desencarnado, o fascinador mais teme são as pessoas que veem as coisas com clareza. As pessoas que põem dúvida, que põem em xeque. E aí o que acontece? Essa pessoa que põe as coisas em xeque, vê as coisas em clareza, que quer tentar remediar as coisas, o espírito fala assim, se afasta então. Aí a pessoa pega, hoje o que se chama de ranço, né? Pega um ranço pela outra pessoa, nem sabe por quê. Vai se afastar justamente da pessoa que tinha mais capacidade de mostrar para ela que ela estava sendo fascinada. Porque era a pessoa que via com clareza, que podia abrir os olhos. E às vezes a pessoa a pessoa fascinada, né, o médium fascinado, se demora longos anos nessa fascinação, na crença de que está certo sempre, na crença de que tudo que faz, longos anos. Até que às vezes o próprio obsessor, às vezes a pessoa desencarna ainda e vai continuar sendo obsidiada, ou às vezes até que o obsessor se canse dela também. O obsessor pode se cansar e falar assim, não, chega de brincar com você. E aí quando o obsessor se cansa, você já caiu mesmo, então a pessoa volta assim e fala, caramba, o que eu fiz? Mas aí ela tem que engolir o orgulho dela para ela voltar e pedir desculpa pelas coisas que ela falou, né? Será que ela é capaz? Não sei. Mas esses estudos são muito importantes. Não é para a gente tratar isso como dogmático, né? Uma fé de que, olha, se você não fizer o bem, você vai ser obsidiado. Não. É da gente perceber que a convivência nos leva à influência. Nós somos influenciados o tempo todo, seja pela mídia, naquilo que a gente vê, naquilo que a gente come, naquilo que a gente veste. A questão é, essas influências que nós acatamos, que nós recebemos, quantas perguntamos se valem a pena ou não? Porque às vezes a gente está correndo tanto pela vida e esquece do porquê que a gente está correndo. A gente corre tanto para conseguir alguma coisa e esquece o que a gente quer conseguir. E aí que é interessante a gente estar sempre refletindo. Por isso a proposta, a gente está sempre perguntando para a gente mesmo o que isso tudo nos traz. Isso é essencial. Alguém falou alguma coisa, gente? Não. Mari levantou a mão aqui. Oi? Eu levantei a mão, Gui. Oi, Mari, pode falar. Eu não sei se assim é similar a isso daqui, né? Eu acredito que seja. Eu escutei esses dias um podcast de uma mulher contando a experiência dela com uma seita, né? E assim, você falando aí, parece ela relatando o que ela passou na seita, né? Eu não vou lembrar os detalhes, mas ela basicamente fala, né, que primeiro ela chegou e era um ambiente agradável, né, e aí as pessoas ali começavam a falar sobre como você tinha que se comportar, fazendo todo o processo de influência, né, e aí depois que fazem todo esse processo de influência, você começa, assim, a ditar a sua vida sobre aquilo ali, né, sobre aquela seita. Então, a forma como você se comporta em casa, a forma como você trata a sua família, a forma como você se relaciona no trabalho, tudo é ditado por essa seita, né? E aí eles começam a gerenciar absolutamente tudo a vida da pessoa, e a pessoa fica completamente cega, né? Então ela mesma relata que ela esteve cega por muitos anos, né? E ela falou, quando eu vi, ela falou assim, quando eu comecei a me dar conta, o meu dinheiro já ia na seita. Eu não tinha mais controle do meu dinheiro, eu não tinha mais controle do meu tempo. Eu estava lá todos os dias, absolutamente todos os dias, todo o tempo da minha vida eu estava pensando naquilo ali. Então ela até mencionava assim, eu estava completamente fascinada, né? Você fica ali completamente fascinado, você fica cego, né? O que as pessoas falam, ela falava que algumas pessoas da família dela falavam com ela, será que não é demais? Você não está ficando tempo demais nisso? E ela não enxergava, né? Então ela relata assim bem detalhado mesmo sobre essa seita que ela participou, e aí ela falou como que o risco, né, de você cair numa coisa dessa é complicado, porque ela falou, ela ficou tanto tempo nisso, quando ela se deu conta e que ela saiu, ela entendeu que era muito mais profundo do que ela imaginava, só que a pessoa perde um pouco, ela falou, ela perdeu um pouco da fé.
pouco da credibilidade, né? Tipo assim, ela deixou de acreditar em alguma coisa. Então, ela está num processo, essa pessoa, né, falou que ela está num processo de reconectar com uma fé maior, porque ela tem medo desse fascínio em qualquer outro lugar, porque na própria igreja evangélica, católica, no espiritismo, todo mundo tem, né? Ela até menciona, todos os lugares têm. Então, será que ela até menciona assim, será que você todo dia vai para o seu centro, para a sua igreja? Será que você não está fascinado? Será que você realmente está entendendo a mensagem e não está se deixando fascinar por aquilo ali? Você está ditando a sua vida por aquilo ali, né? Ela falando assim, até por aquele ponto assim de você achar que você tem que se comunicar com um espírito ou com um monge ou com um padre sobre uma decisão sua na sua casa, coisas muito básicas, você precisa consultar um espírito, né? Então ela falava assim, era tudo tão forte que às vezes coisas muito pequenas, eu vou tomar uma decisão, vou vender minha casa, ou eu vou vender meu carro, eu preciso falar com o espírito, eu preciso falar lá com o guru lá do centro, né? Então, é uma coisa muito delicada, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque começa com o bem-estar mesmo, né? Você começa com o bem-estar e aquilo ali vai te fascinando, e aí quando você vê, você já está envolvido, e é muito difícil, eu imagino que seja muito difícil sair, porque, né, você realmente é condicionada a acreditar naquilo ali. Então, ela contando, ela ficou 8 anos nisso, parece que até mais que 8 anos, e ela falou, foi muita coisa, muito dinheiro, muita gente que ela perdeu, muitos amigos, família e tudo mais, por conta disso. Bem interessante. Muito bacana, muito interessante, mano, muito bacana. Obrigado por compartilhar. Mas é exatamente isso, né? A gente vai ver os tipos de obsessão. Um dos tipos que é muito comum e a gente pouco discute é a obsessão de encarnado para encarnado, né? De você convencer a outra pessoa, de você... Quantas pessoas tem que fazem isso? E a gente tem que olhar se a gente ou não é fascinado, né? Ou não fascina outras pessoas, né? Nesse sentido ruim, né? Fascinado no sentido bom de você tornar agradável, ok, né? Agora você fascinar para que a pessoa fique de fato fanática, isso é complicado, né? E de fato é o que muito exerce. A gente vai falar melhor disso daqui a pouco, mas justamente é um processo extremamente complicado, né? E a gente vai vendo essa fascinação em que a pessoa vai perdendo em si a autenticidade, vai perdendo a liberdade, vai perdendo quem é, porque ela vai ficando aquilo que outras pessoas fazem dela. E a gente tem vários exemplos disso, né? Seja em relacionamento, seja de questões familiares, né? Os filhos fazem o curso que os pais querem que ele faça, ou os pais começam a ter atitudes que os filhos querem que eles tenham, né? O companheiro, a companheira começa a moldar o seu caráter, o seu comportamento conforme o seu companheiro ou sua companheira. E aí? Isso é obsessão, isso é fascinação. É porque a pessoa perde a autenticidade. Isso é uma influência persistente, perniciosa. Vocês veem como é complexo esse assunto, né? Como ele é muito abrangente em vários aspectos, né? Por isso que eu volto de novo nessa tecla de que, na minha opinião, na minha percepção, e não quero fascinar ninguém, a fascinação, ela é pior do que a subjugação. Ela é pior que a subjugação. A gente vai ver agora a subjugação, que é o profundo domínio mental. Então, o que acontece, por exemplo, nas obsessões graves, né? Oi, Gui. Oi? Oi, é a Vânia aqui. Oi, Vânia, pode falar. Quando você fala essa questão da fascinação, né, das relações, e quando as pessoas percebem para sair delas, né, como é difícil. Como é difícil. Porque botaram como base isso, né? Isso. E às vezes as pessoas não percebem, elas vão seguindo, vão sem perceber. Não percebem. E quando percebem, caramba, é muito difícil sair, né? Sim. Exatamente, é um jogo psicológico completamente complicado, né? Porque ele é psicológico, né? Claro, como é psicológico, é o espírito quem pensa, é todo um atributo fluídico também, obviamente. Mas ele é, antes de tudo, um jogo psicológico, em que vai justamente nas chagas e nas feridas. E aí, por isso que é muito mais fácil a gente ser fascinado pelas pessoas que nós amamos ou que nós temos maior intimidade, porque são essas pessoas justamente que sabem nossos maiores podres, onde o calo aperta, porque tem maior intimidade com a gente.
Então, aquele parceiro, aquela parceira, aqueles familiares que convivem há mais tempo conosco, sabe onde estão nossas fraquezas. E se não tem... Às vezes nem fazem isso conscientemente, não, tá? Às vezes fazem inconscientemente. Se não tem nenhum tipo de amor, né, nenhum tipo de carinho, fazem esse jogo psicológico para que aquela pessoa fascinada molde a sua liberdade, molde o seu comportamento de acordo com os padrões do fascinador, né? Então, de fato, por isso que, na minha opinião, ela é pior. Que já a subjugação, a pessoa é uma marionete. Ela perde essa consciência, digamos assim. Então, o obsidiado, ele está completamente inconsciente, digamos assim. Ele é involuntário. Então, é o obsessor quem vai controlar, porque ele vai paralisar a vontade da pessoa. Ou seja, claro, a pessoa foi subjugada, ela tem ali a parcela de responsabilidade dela em ter aceitado aquilo, obviamente. Mas depois daquilo, durante o processo, o obsessor é quem faz o estrago. Porque é um jogo de fato. Diferente da fascinação. A pessoa está alerta. Quer dizer, está consciente. E ela é quem escolhe fazer, de fato, as coisas ruins. A subjugação ela pode ser moral, pode ser corpórea. No primeiro caso, é moral, o subjugado ele toma decisões absurdas e comprometedoras. E muitas vezes ele sabe que aquelas decisões são ilusões, são comprometedoras, mas ele não consegue não fazer. E aí é a diferença. O subjugado, ele não consegue não fazer, porque ele está sob um domínio mental muito forte. O fascinado consegue não fazer, só que ele não acha que está errado. O subjugado percebe, muitas vezes, que aquilo dali está errado, que está ruim, mas ele não consegue sair. É como uma pessoa e um vício. Não estou dizendo que a pessoa que é viciada em alguma coisa ela está sendo subjugada, tá? É só um exemplo. Por exemplo, uma pessoa que tem um vício em cocaína. A pessoa sabe que aquilo dali é ruim, ela tem consciência daquilo. E ela não quer mais, mas a vontade vem. Isso é como se fosse uma subjugação moral. Como você fosse, é uma analogia. Tá? Não estou dizendo que a pessoa que tem qualquer tipo de vício ela é subjugada. Não, é só uma analogia. Tá? Já na questão da subjugação corpórea, o espírito atua sobre os órgãos. E aí é o que Hollywood, né, faz aqueles espetáculos todos, né, filmes de terror, O Exorcista, Invocação do Mal, Sobrenatural, Hereditário, né? E por aí vai. Um monte de filmes de terror que vai envolver todos esses aspectos da subjugação corpórea. E mais além, uma espécie de subjugação é o vampirismo. E aí a gente tem no livro Missionários da Luz um trecho em que André Luiz fala sobre isso, que é o seguinte: sem nos referirmos aos morcegos sugadores, o vampiro entre os homens é o fantasma dos mortos que se retira do sepulcro alta da noite para alimentar-se do sangue dos vivos. Apenas cumpre considerar que entre nós, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias, e em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo de carne dos homens. Vampiros são aqueles espíritos que sabem que desencarnaram, são pessoas, são espíritos nada agradáveis, e que eles se alimentam da energia dos encarnados. Um exemplo, não estou dizendo que isso acontece sempre, que é assim não, tá? Mas olha só. Isso é um exemplo, gente, pelo amor de Deus, só para ficar didático. Eu tinha uma namorada linda, e aí ela não me quis mais. Eu fiquei desesperado, quis que ela voltasse para mim. Ela não voltou. Aí eu vi um dia num post: traga o seu amor de volta em 3 dias. Liguei para a pessoa. Fui até o consultório da pessoa. Dei o nome, dei o endereço, dei a foto. Aquela pessoa, supondo que ela seja um médium ou uma médium, não que seja um farsante, que tenha de fato a mediunidade, que tem muita gente que é farsante, mas que tem de fato a mediunidade, aquela pessoa faz o seguinte:
ela evoca aqueles espíritos ruins. Esses espíritos ruins, ela vai pedir o dinheiro para a pessoa, né? A pessoa vai pagar, eu, no caso, pagaria a pessoa. O médium evoca os espíritos ruins. Esses espíritos, que são vampiros, vão até a pessoa, no caso, seria minha ex, nessa historinha que eu tô contando, vai até a casa dela, já que tem nome, já que tem data, já que tem não sei o quê, e fica sugerindo, poxa, por que você largou fulano? Por que você fez isso? E começa. E ela se sente cansada. Está cansada, tá vendo? Está mal-humorada. Começa a sugar a energia dela, mas também suga a energia do médium, tá? Suga a energia dela. E fica quase que obsidiando a pessoa. Quase não, obsidiando a pessoa. Volta. Manda mensagem. Você viu que depois que você separou dele, só aconteceu coisa ruim na sua vida? E começa, e começa, e começa. Se a pessoa não tem uma proteção espiritual, não tem toda uma questão de fé e tudo mais, muitas vezes ela cai nisso e volta. E volta. Por causa de uma subjugação moral, de uma vampirização. Olha só. Assim também funcionam muitas vezes os trabalhos da Quimbanda, não é da Umbanda. A Umbanda trabalha com espíritos do bem, protetores, guardiões, né, pretos velhos, vovós e tudo mais. Mas a Quimbanda faz muitos trabalhos complicados. Em alguns desses trabalhos, aqueles que desejam fazer o mal, né, não é toda a Quimbanda, mas alguns desejam fazer o mal, é isso que acontece. Tanto que eles promovem uma carga fluídica material, né, da carne para esses espíritos, para que eles suguem e façam o trabalho sujo, né, de obsidiar a pessoa. Olha como é sério isso. Mas a gente lembra que colhemos aquilo que plantamos, né? Sempre, sempre. E por isso, de novo, a necessidade de a gente estar orando, vigiando. E aí lembra a fala do Aniceto, né, no livro Os Mensageiros, que o bem que fazemos em qualquer lugar é nosso advogado por toda parte. Gente, tudo bem até aqui? Falamos então dos graus de obsessão. Simples, fascinação e subjugação. Alguma dúvida? Tudo certo? Alguma pergunta? Tudo certo. Tudo certo? Então tá bom. Então agora a gente vai falar dos tipos de obsessão. A mediunidade, lembra, quando eu falei para vocês, qual era o plano de fundo da mediunidade? Qual era o background da mediunidade? Manipulação fluídica. Se é manipulação fluídica, a gente está falando de sintonia. Se é sintonia, se eu falo de obsessão, é equilíbrio de forças inferiores. Então a gente sabe que a obsessão ela não acontece só dos mortos para os vivos. Acontece dos vivos para os vivos, dos vivos para os mortos, dos mortos para os vivos, do morto para o morto, entre outros que a gente vai ver. Então a primeira que a gente vai estar vendo aqui é a obsessão de encarnado para encarnado. Foi o que a gente já falou. Domínio mental de uma pessoa sobre a outra. Estabelecendo medo, ciúme, inveja. Então foi aquilo que a gente falou, né? A pessoa molda o comportamento da outra, não só com palavras, não só com ações, mas também pelo pensamento. É o olhar que a pessoa dá. Você fala, nossa, se eu fizer isso, o que fulano vai pensar? Então fulano já te dominou. Então, encarnado para encarnado, muito comum. Quando o próprio encarnado está exercendo esse tipo de domínio, esse tipo de influência persistente um sobre o outro. Uma influência perniciosa, é claro. Porque a gente sabe que aquelas pessoas boas, elas nos inspiram, elas não ficam assim, ai, vem, faz isso. Não, te convida, você não quer? Tudo bem, aceito, tudo bem. Agora, pessoa ruim não, fica o tempo todo querendo que você caia. De desencarnado para desencarnado. Não é porque a gente desencarnou que a gente não vai mais. Pelo contrário. No livro Libertação, de André Luiz, a gente vê claramente isso. No comecinho do livro, a gente vê claramente isso. E no livro, aproveitando aí também o filme,
No livro Os Mensageiros, a gente vê também completamente isso. O Otávio obsidiando o filho obsidiando o pai. A gente vê isso, os dois desencarnados, né? Dá ordem, influencia, processos hipnóticos graves, e aí lembra libertação de novo, né? Encarnado para desencarnado, a gente lembra sempre do desencarnado para encarnado, mas encarnado, desencarnado também tem. A pessoa, por exemplo, desencarnou a minha tia, minha mãe, meu pai, e a pessoa fica, ai, fulano, fica lamentando o tempo todo, pode até não ser por mal, mas por esse apego, por essa não aceitação da situação, faz com que o espírito espiritual não consiga descansar, não consiga ter o seu aprimoramento, a revolta. Quando a gente fala, nossa, fulano morreu de velho, né? Fez tanto mal, morreu de velho. Você acha que não está agindo, tendo uma influência perniciosa para fulano também, não? Oi? Não ouvi. Quem falou? Alguém falou, gente? Ninguém falou nada, Gui. Não? Não. Eita. Mas eu ouvi também. Eu ouvi também. Que bom. Parecia que alguém estava falando no fundinho. Parecia que estava baixinho. Falou baixinho, eu ouvi aqui. Uma vozinha. Pode ser que a Cléia está com o telefone, com o microfone dela aberto, pode ser. Pode ter sido alguma coisa que ela falou lá, né? O Walter também está, com todos os dois com o microfone aberto, aí deve ter sido isso. Então, desencarnado é outro tipo de obsessão. Oi? Eu tô quietinho aqui. Não falei nada, não. Então foi o pensamento de alguém aí que se manifestou, né? Eu também estou quietinha. Então foi o pensamento de alguém que manifestou. O outro tipo de obsessão, que é o mais comum que a gente vê, é de desencarnado para encarnado, que a gente está falando o tempo todo, né? Como essa facilidade de desencarnado para encarnado é porque, como o espírito, entre aspas, é invisível para a maioria de nós, então é muito mais fácil influenciar, né? Uma pessoa encarnada que está nos influenciando perniciosamente, está nos obsidiando, já é difícil a gente perceber, às vezes, imagina uma desencarnada. É realmente a gente se avaliar, a gente se autoconhecer. Outro é a obsessão recíproca, que é justamente, geralmente, espíritos em mesmo plano de vida, seja os dois encarnados ou os dois desencarnados, eles ficam se obsidiando mutuamente. Um quer tentar sempre mudar a ideia do outro, quer moldar o comportamento do outro, e aí os dois perdem a autenticidade, os dois viram inimigos, encarnações a fio, tentando melhorar isso. E aí, um exemplo, de novo, no livro dos Mensageiros, Otávio e o Filho. Um exemplo dessa obsessão recíproca. Um quer que outro tenha atitudes dessa forma, e o outro quer que ele tenha atitudes dessa forma. E aí é complicado, porque ninguém cresce. Porque ninguém aceita o outro como é, ninguém se aceita como é, ninguém percebe o que tem de errado na própria existência, e fica assim, no jogo. Enquanto a gente delegar ao outro a responsabilidade de mudar ou de ser melhor, a gente vai sempre cair. Eu levo uma frase do Chico comigo, que eu sempre tento lembrar, sempre tento, nesse momento que a gente é mais facilmente hábil a criticar as pessoas, não que as pessoas, na medida do possível, quando a gente puder, não que a gente não possa orientar, não que a gente não possa educar, não que a gente não possa corrigir, mas assim, dou aos outros o direito de serem como são. E a mim o dever de ser melhor. A cada dia melhor. Então é isso. O outro tem direito de ser quem ele quer. Eu sou eu e quero ser melhor. Ponto. É só isso. Só isso. E aí, agora a gente vai... Eu quero bater nesse ponto que todos nós fazemos. E que toda obsessão começa antes de uma auto-obsessão. Começa com o nosso sentimento de culpa por um erro que a gente cometeu. O ressentimento, a gente traz de novo, a gente não consegue se perdoar, a gente não consegue olhar para a gente, para aquele trauma que a gente passou, para aquela atitude equivocada que a gente cometeu, que é natural porque nós somos humanos, e a gente não consegue se perdoar. A gente não consegue olhar para a gente e acolher a criança que foi magoada, que foi ferida,
a nossa criança. Acolher a gente, olhar no olho e falar: Guilherme, Vânia, Raíza, Walter, Vivi, Mari, Cleia, Lucília, você é importante. Que dificuldade a gente tem de perceber isso? Aí a gente não tem, parece que força, tem vergonha, não tem coragem de corrigir o erro. Aí a gente se deprime e fala: não, eu mereço mesmo, eu mereço quebrar a perna, eu mereço perder tudo, Que isso? Não. Você, eu e todo mundo merece ser amado. Se sentir amado, se sentir acolhido. Só que esse acolhimento tem que começar por você. Porque existirão momentos que as pessoas que você ama não serão capazes, pelas situações delas, a te acolherem. Então, antes de tudo, você deve se acolher. Você deve se pegar no colo e falar assim: olha, respira. Você já suportou muita coisa. Respira. Descansa. Se acalma. E tudo isso vai gerando outros fatores. Mas a gente começa com esse processo auto-obsessivo. Ou em um extremo de achar que a gente é o melhor de todos, ou em outro extremo achar que a gente é o pior de todos. E não. Somos bons em algumas coisas, péssimos em outras. Não é porque quando você era criança ninguém te escolhia no time de futebol que você não pode jogar vôlei ou nadar bem. Não é porque quando criança você não conseguia apresentar em público que hoje você não pode ser um bom orador, uma boa oradora. Não é porque quando criança você tinha dificuldades de falar que hoje você não possa ter um canal no YouTube. Não é porque quando criança você tinha dificuldades terríveis no carro, passava mal, que hoje você não possa dirigir para lá e para cá por causa do seu trabalho. Não é porque um dia você teve dificuldades que isso tem que te impedir para sempre. Se a gente se entrega àquilo que a gente tem medo, a gente deixa de viver os sonhos. Eu gosto de dizer que existem sempre dois fantasmas. O fantasma do: poxa, eu fiz e me arrependo. E o fantasma do: e se eu tivesse feito? Eu acho que esse segundo fantasma é o pior de todos. Porque a gente se arrepende mais pelas coisas que a gente deixou de fazer, pela possibilidade do e se, do que pelas coisas que a gente fez. E tudo bem, a gente fez e não deu certo. Tudo bem, eu fiz e não aconteceu. Tudo bem, eu fiz e não era aquilo que eu queria. Ok, você teve uma experiência. Mas se você se priva da experiência, você nunca vai saber. O que tem depois daqui? Tem que viver. Tem que viver. E aí, por isso, eu quero finalizar com esse videozinho do nosso lar, do filme, um diálogo maravilhoso entre o Lísias e o Clarencio. Me avisem se vocês estiverem conseguindo escutar. Estão conseguindo escutar? Não? Não. Não? Não. Não. Eita, então peraí. Vamos ver aqui. Às vezes eu não compartilhei o... Você compartilhou lá na entrada, lembra? Tem compartilhado. Peraí. Acho que eu não compartilhei. Bem lembrado, Vânia. Obrigado. Ah, compartilhar som do computador, viu? Obrigado, Vânia. Tinha esquecido. Vê se agora vocês estão ouvindo. Talvez, se for o meu som, talvez seja bem baixinho. Então tente aumentar um cadinho, por favor. A sua doença é o resultado Estão escutando? de uma lei maior. Que lei? Estamos. Sim. O estado mental é determinante para a história do ser humano. Eu não sei do que vocês estão falando. Quando você poderia imaginar que raiva, ódio, inveja, egoísmo, intolerância fariam parte de um diagnóstico? Além do mais, os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, mas não podem suportar ano após ano de maus tratos. O seu aparelho gastrointestinal estava completamente destruído por excesso de todos os tipos. Bem,
O termo é autoexplicativo. Um ato realizado durante longos e longos anos, o resultado é um só. Suicídio inconsciente. Isso aí é uma explicação para tamanho sofrimento? Centenas e centenas de criaturas deixam a vida na Terra pelos mesmos motivos todos os dias. Uma verdadeira catástrofe silenciosa. Agora, André, aproveita o descanso. Sossega teu espírito. A aflição não resolve os problemas. O bom da vida é sempre recomeçar. Recomeçar. Então, parafraseando o ministro Clarence, o bom da vida é sempre recomeçar. Então, toda obsessão começa antes com uma auto-obsessão. É porque a gente deu espaço, é porque a gente deu guarida, é porque a gente atraiu, consciente e inconscientemente, esse tipo de companhia. Nós elegemos, né? Aqui a gente fala que me diga com quem andas, te direi quem és. A gente sabe que a matéria da vida é o contrário. Me diga quem és, te direi quem te cerca, com quem andas. Mas é sempre recomendável isso, a gente recordar que a gente atrai, a gente elege, seja nossas companhias espirituais ou materiais. Porque nós somos o que somos e aquilo que a gente se dispõe a se tornar melhor, se dispõe a ser, está completamente ligado às pessoas que a gente escolhe ter ao nosso lado, estarem ao nosso lado. E isso é importante para a gente reconhecer. Pode ser que a gente caia, a gente vai fracassar. Mas o importante é o que a gente faz diante desse fracasso, diante dessas escolhas ruins que vão acontecer. A sabedoria chega através de boas escolhas, mas boas escolhas só são feitas com escolhas ruins. A questão é, o que eu sou depois disso? O que eu sou além disso? O que eu sou diante disso? E o que eu sou apesar disso? O bom da vida, gente, é sempre recomeçar. Recomeçar. É isso que eu queria trazer hoje. Que bom, deu tempo, viu? Não passamos muito. E é isso. Tudo bem? Alguma dúvida, pergunta? Ah, a Vânia colocou aqui. Sexto sentido tem no Star Plus. Oi? Complexo e profundo. Obsessão é um tema complexo, de fato. Isso aí. Mas é bom para refletir, né? Bate lá fundo. Se a gente pegou o estudo todo, ficou ali ouvindo exatamente todo, lendo todos os detalhes e ouvindo, vai lá no fundo. Eu acho que é por aí. Eu estou lendo o livro Sexo e Destino, do André Luiz, e como retrata bem isso que você fala, né, da obsessão. E desde o início tudo bem que tem um tema específico, que é o sexo e tal, mas como fala muito dessa questão da obsessão, e ele retrata bem com muitos detalhes, dos vampirizadores, quando o personagem vai lá e tá ali, bebe agora, não sei o que, a gente quer também. E é muito forte esse livro, eu tô lendo ele agora, ele é muito forte. Bem lembrado, Vivi, eu citei o Mensageiro, né? Citei Libertação, o Sexo e Destino é outro livro também que bem forte nesse aspecto da vampirização. Bem lembrado, bem lembrado. Obrigado. Gente, eu já botei até os slides aqui. Então, vou fazer o seguinte. Semana que vem, então, dou uma folga, vocês. E semana que vem pra gente, né? E semana que vem não. Aí na outra, a gente continua. E eu tô vendo aqui... Espera que eu acho que eu fechei sem querer. A gente tem... Acho que mais 2 assuntos de obsessão. Ah, não, tem mais. Tem bem mais, que bom, que bom. Deixa eu falar. Tem tema 3, 4, 5, 6. Então tá ótimo, tá ótimo. Tá. Então é o seguinte, a partir de... Então, da outra semana, né, sem ser semana que vem, no caso, é 12, né, dia 19 a gente retorna, e aí dia 19 a gente vai ver o processo obsessor e do obsidiado.
recomendo vocês que, pelo menos nesse final de semana, depois do carnaval, vocês possam reler, rever de repente, só para não ficar muito tempo, né? Que vou ficar 2 semaninhas aí, mais de uma semana no caso, né? Aí vocês revejam esse estudo, pode ser rápido, bota na velocidade 2, né? Revejam os slides, só para a gente, quem já quiser ler no livro, né? No caso é o tema 3, do módulo 3, se eu não me engano. Eu fechei de novo aqui. Peraí, fechei? Tô com tanta aba aberta aqui. É, isso aí, tema 3 do módulo 3. Obsessor e obsidiado, que aí a gente vai falar dessa responsabilidade de cada um. Aí quem já tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar, mas aí no dia 19 mesmo a gente estuda isso, mais a fundo. Tá bem? Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, alguma coisa a falar, acrescentar, Vânia e Vivi acrescentaram, obrigado. Querem colocar mais alguma coisa? Tudo bem? Já acabou. Tudo bem, então? Ah, tem um livro muito bom, que é Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert, que ela analisa o livro do Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Francisco do Divaldo Franco, que é Painéis da Obsessão. Aí ela faz um estudo bem bacana, baseado nesse livro, Painéis da Obsessão. O nome do livro da Sueli é Obsessão e Desobsessão. Mas o nome do... Aí ela analisa o livro Painéis da Obsessão, do Manuel Filomeno, né, psicografia do Divaldo. É um livro bem bacana, a Sueli, ela é bem... Eu gosto bastante da Sueli, porque ela é bem didática na escrita. Então, quem quiser ler também, né, fique à vontade, é muito bom. Tá? E aí a gente tem um livro do André Luiz, que se chama Desobsessão. A gente vai falar da desobsessão, do processo desobsessivo em si, depois. É um livro curto, é o livro mais curto dele, que tem, se eu não me engano, que fala um pouco das reuniões de desobsessão. E tem um livro do Hermínio, chamado Diálogo com as Sombras, que também fala sobre esse processo desobsessivo. Geralmente, esse livro Diálogo com as Sombras, ele é estudado nas reuniões de desobsessão em si. Né? Nos cursos de mediunidade, a gente geralmente não fala dele. Né? Não fala assim, né? Não estuda ele. Falar, a gente sempre cita, mas a gente não estuda ele. Tá bom? Então é isso. Esses livros aí também são bacanas para quem quiser complementar o conteúdo, quiser complementar a ideia aí da obsessão, desobsessão. Né? E depois eu acho você muito coloca bacana. aqui na mensagem. Oi? O nome dos livros, coloca aqui no Vou colocar. no coisa que aí fica mais fácil. A gente... Acho que dela com Y. Caldas... Acho que é assim que se escreve. Aí tem o Painéis da Obsessão. E Diálogos com as... Esse Correia de Holanda e Desobsessão do André Luiz. Acho que Desobsessão foi psicografado pelo Valdo, se eu não me engano. Valdo Vieira. Tá? Bom, me perdi. O que eu ia falar? Perdi, enfim. Mas é isso. Esses são os livros de sugestão. E esses livros de alocação, por exemplo, ele é mais estudado nas reuniões de desobsessão, né? Na mediunidade a gente cita, sempre citando, mas enfim. O que eu ia falar que eu acho muito interessante que o espiritismo, como ele tem muitas áreas, né? Tem a área da mediunidade, dentro da mediunidade tem a obsessão, acabam que ficam várias pessoas diferentes, né? Às vezes meio que se especializando, né? Nessas áreas, né? Especializando entre aspas, não tem especialista em espiritismo. Mas assim, por exemplo, o Jacó Melo e o Edgar Armon vão muito para a área da mediunidade em relação a fluidos, né? Passe e tudo mais. Aí a Sueli foi muito para a área da obsessão, né? Então, obsessão e desobsessão. Assim, é bacana, é interessante. Tem, por exemplo, a Ana, né? A Ana Denix, ela adora o Leon Denis, então ela é uma estudiosa mais de Leon Denis. O Orson gosta bastante do... Eu sempre esqueço o nome dele.
do Caibar Schutel, enfim. Então as pessoas vão indo, assim, para... Eu acho bacana, assim, que aí a gente vai juntando esses conhecimentos, né? Mas é isso, só isso que eu ia falar. Tá bom? Ninguém tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida? Tudo certo? Tudo bem? Então tá bom. Então eu tenho pergunta, né? Quem então ficou aí motivado, motivada, inspirado, inspirada para fazer a nossa prece final? Tan, 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 tan. Eu posso fazer. Ah, então é contigo, Mari. Papai do céu, nós gostaríamos de agradecer por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez nessa noite, aprendendo um pouco mais, entendendo um pouco mais sobre um tema tão sensível e tão necessário. Gostaríamos de agradecer pela vida do Guilherme, pelo direcionamento que ele nos dá aqui nesse estudo, assim como todos aqueles nossos amigos, né, mentores, espíritos amigos que estão aqui conosco. Gostaria de agradecer também pela vida de todos os nossos colegas que estão aqui, nossos amigos. Obrigada, que o Senhor continue nos abençoando. E pedimos permissão para encerrar esse estudo dessa noite. E é isso, graças a Deus. Amém. Que assim seja. Obrigado, Mari. Imagina. Então, queridos, queridas, uma boa noite pra gente. E até semana outra, bom carnaval, descansem. Tomem cuidado, bebam água, tá bom? Um abraço a vocês. Curtam com carinho. E é isso. Então, beijo até dia 19, tá? Tchau, gente. Boa noite. Tchau, pessoal. Até Boa noite. Tchau. Tchau, até. Até.